escritor conseguiria falar hoje sobre Serralves? Há muitos, com certeza. Olha, desde logo, aqueles que estão muito virados para as questões da ecoliteratura, por exemplo, não é? E hoje há muitíssimos. Portanto, esses seguramente, e também muitos dos que, em todos os campos, mas no campo da poesia talvez de uma forma mais acentuada, também exploram questões de diálogo entre literatura e outras artes e entre poesia, por exemplo, poesia ecfrástica, isto é, poesia que se integra naquela velhíssima, tão velha discussão entre se é possível pintar a poesia e se é possível falar, não é? Falar poeticamente da pintura e outras formas de representação visual, evidentemente, não é? Portanto, certamente, e há muitos artistas, claro, como digo, portugueses e não portugueses, que exploram estes campos, estes a que estou a fazer, que exemplifiquei agora, não é? Mas evidentemente que há, por exemplo, acho que uma coisa que seria muitíssimo interessante fazer em Serralves era uma residência artística, uma ou várias, enfim, tipo de concepção, mas uma residência artística de alguém, de um artista da palavra. Seja poeta, seja, enfim, um artista da palavra. E, aliás, isto hoje, o que é poeta e o que é ficção, o que é poesia e o que é ficção, é um artista da palavra. Seria uma coisa interessante e eu acho que muito produtiva do ponto de vista, muito produtiva agora olhando para o ponto de vista de Serralves, não é? De Serralves, seria produtivo também como forma de dar a ver Serralves, não é? Noutros setores, porque há, enfim, os públicos são muito diferentes para as várias artes, não é? Há muita gente que, por exemplo, vem a Serralves e não entra no museu, só vem ao parque. Não é? E o contrário também, não é? Há muita gente que só vai ao museu e agora à Casa do Cinema e que não vai ao parque. Isto para dizer que quer dizer, também há gente que é capaz de ler muita literatura, enfim, e que não é frequentador das artes visuais, por exemplo, não é? Portanto, uma residência artística aqui podia ser interessante no sentido de obtermos mais produções literárias aonde Serralves emergisse de qualquer forma. Não é? Eu não estou como é evidente, a literatura não se faz de encomenda, não é assim, tu vai escrever sobre o Parque de Serralves, não é isso, evidentemente, que eu estou a querer dizer, é aquilo que decorre de uma residência artística, não é? E não há, eu tive de fazer assim uma corridinha em torno da literatura contemporânea portuguesa, a partir, digamos, do momento em que Serralves surge como espaço público, e não há assim muitos trabalhos passíveis de identificar. Todavia, há pelo menos um deles que eu considero uma obra-prima, que é um conto da Maria Velho da Costa, que foi uma encomenda, chama-se A Ponte de Serralves, foi uma encomenda da Porto 2001, a vários artistas, a vários contistas, neste caso foi uma coisa coordenada pelo Arnaldo Saraiva e pelo Cunha Silva, claro, não é? Que era o coordenador-geral da parte que envolvia a literatura. É uma coisa que se chama Porto Ficção e que reúne textos desde a Agostina, que é a primeira, até, enfim, pronto, Lídia Jorge, etc. Diversíssimos artistas, a quem se pediu que escrevesse um conto, uma ficção sobre o Porto. E a Maria Velho da Costa escreve uma ficção que se chama A Ponte de Serralves e que é mesmo bem, é preciso eu previamente declarar que acho a Maria Velho da Costa uma das maiores escritoras da segunda metade do século XX, não é?
sem nenhuma sombra de hesitação, não é? Sem nenhuma sombra de hesitação. E este conto é de facto, e depois nós não temos, importa também dizer isto, nós não temos uma tradição tão forte no conto como temos na lírica ou mesmo no romance. E portanto encontrar um conto, identificar um conto como uma peça muito relevante, é alguma coisa que eu acho emocionante, porque eu aprecio muito narrativas breves. E este conto é um conto que eu acho que Serralves poderia trabalhar sobre ele. Há uma edição deste conto, na obra da Maria Velho da Costa, ou melhor, numa recolha de contos que se chama O Amante do Crato, onde está a Ponte de Serralves, e aliás esta edição é uma edição muito bonita porque é acompanhada por desenhos da Ilha da Vida. E a Ponte de Serralves tem 3 ou 4 desenhos, e tem um pós-fácio do Manuel Guzmão, que é um dos grandes ensaístas dos estudos literários portugueses, não é? E é um conto que me fascinou, em parte porquê? Porque constrói um mito em torno da Casa de Serralves. É preciso dizer que a Porto 2001, um dos lemas da Porto 2001 era a construção de pontes ou qualquer coisa pontes, já não sei, quer dizer, a ideia era fazer pontes, não é? Fazer pontes. E, portanto, provavelmente essa foi a razão pela qual também a Maria Velho da Costa deu este nome ao conto. E o conto cria, no fundo, constrói uma espécie de uma fábula em torno de Serralves. É um conto fragmentado em que temos fragmentos narrativos e fragmentos descritivos. Nos descritivos tem descrições absolutamente magistrais da casa e do parque. O conto começa em torno de uma personagem que é central, uma Miss Laura, e começa com esta frase, com estas palavras: Miss Laura melancolizava sempre pela primavera. Portanto, já estou a ver a atmosfera que, evidentemente, a Casa de Serralves propicia facilmente esta. Claro que não faltam coisas como um galgo, como pijamas de seda, como várias melancolias, evidentemente, que remetem à atmosfera dos anos 30 e dos anos 20, não é? Portanto, a parte narrativa aparece em redondo e a parte descritiva aparece em itálico, alternadamente ao longo de todo o conto. E o segundo fragmento é descritivo e começa assim: a casa, com o seu risco de mastaba agachada, mantinha-se assim quieta, constelada no seu íntimo de pequenas vibrações de tubagens, de fios, de ascensões e descidas de águas e energias. Era um corpo compacto que encimava o jardim, as águas espelhadas em sulcalcos e taludes, as sebes de bucho e os canteiros de recorte austero que ritmavam o afastamento entre a casa e o bosque. E mais adiante, eu vou saltar, adorava ler aqui o resto deste passo, mas não posso fazê-lo, evidentemente. Vou só mais adiante ler um bocadinho ainda desta primeira descrição. A sua beleza da casa, a sua beleza surpreendentemente lisa na cidade e na paisagem tão ornadas, transmigrava para os objetos de serviço e adorno, para o mobiliário parco e insólito, as peças escolhidas pela mesma inquietante qualidade de soberana singeleza, feitas para abrigar o vazio do olhar. Era uma casa de ânimo branco, com a ferocidade da beleza austera, os quartos abrindo sobre salas que abriam sobre quartos e escadarias desamparadas, sem corredores, sem desvãos de abrigo, onde a luz omnipresente se recatasse. A casa só abrigava as formas que contrariam a natureza orgânica, ou seria necessário violentá-la com artefactos do olhar para lhe achar os pequenos seres, células, partículas de pólen, cristalizações de argila. Os sons, os diálogos, a música, a tudo a casa conferia a qualidade de abuso e exigia sordina. O segundo, ou o terceiro, não interessa, fragmento descritivo
que vos vou ler remete para o parque. Vou passar por outro, claro, há outros momentos sobre a casa, mas remete para o parque e diz assim: a estação está no seu brumoso começo. O ar tem gotículas de água da noite que se acumulam em bagas irisadas no musgo e na relva. Miss Laura para ao embate incandescente da multiplicidade de sons, odores, manchas de cor. Vai visitar os seres e sons que brotam cada manhã nos jardins e orlas do bosque, aves e girinos, as lâminas verdes dos narcisos, das tulipas, dos lírios e peónias que despontam dos bulbos por debaixo das japoneiras, com os pés cobertos de pétalas branco e rosa. As roseiras sangram hastes novas para o lado do ar e brotam folhas cor de água nas árvores caducas. Não faz vento e uma umidade fresca arrepia a pele ainda morna de Miss Laura, que corre pelas áleas gravilha com o seu grande chapéu de abas mortas na mão, as fitas a esvoaçar. Sob a abóbada dos altos olmos que são liquidâmbares, quer dizer, não é? Evidentemente, sob a abóbada dos altos olmos trançados, para e olha a casa que brilha lá alto, como um claro navio suspenso na linha de mar. Portanto, a descrição continua, mas evidentemente em muitos outros passos que eu não vou naturalmente ler. Mas o que eu gostava de salientar só uma coisa ainda relativamente a este conto é que desde o princípio se cria uma atmosfera um pouco fantástica que vai exatamente criar alguma coisa de que o Pedro falou há pouco quando falava numa, já não sei em qual produção, que tinha criado estranheza. Ora, a arte é isso que pretende criar, não é? Acho eu, pelo menos é aquilo que eu entendo, que a arte tem o grande objetivo de criar estranheza e porventura mal-estar, não é? Mas estranheza, com certeza, antes de mais nada estranheza. E o conto cria, desde a primeira página, com a criação de uma certa atmosfera fantástica, cria essa estranheza e num certo momento diz-se mesmo: estranha casa dos estranhos. Miss Laura estava na estranha casa, frequentava a estranha casa dos estranhos. Portanto, e tudo conduz a uma espécie de fábula. Portanto, no fundo, esse clima estranho que vai sendo proposto leva, no fundo, à ideia de que Serralves pode ser entendido como um mito, ou melhor, todo o conto visa criar um certo mito em torno de Serralves. O mito de que Serralves é uma espécie de mastaba que está isolada da cidade, que permite estar aliada da cidade, mas que, através exatamente do mito que vai sendo construído, cria a possibilidade de uma ponte com a cidade, não é? Portanto, é muito em torno desta base da história. É uma ponte entre mundos, no fundo. Não é? Serralves é uma ponte entre mundos, entre atmosferas, entre mundos, e as personagens vão ganhar, as poucas personagens que o conto constrói, vão criando elas próprias uma dimensão mítica. Há um jardineiro prodigioso, há um amo da casa, amo que é mais liderado pelo jardineiro prodigioso do que o contrário. Portanto, o amo subordina-se ao jardineiro prodigioso. Portanto, o conto é muitíssimo desafiante, muitíssimo sugestivo, é muito bonito. Esse é talvez é o texto para o qual eu queria chamar mais a atenção, porque eu acho que se situa a uma distância muito grande de todos os outros que eu encontrei. E entre esses outros está um da Agostina Bessa Luís. Simplesmente é um pequeno passo de um romance, evidentemente não é o cerne do romance, não é? Portanto, e é curioso porque é mais antigo que este conto é de 2001 e o romance em causa da Agostina é Prazer e Glória, que é de 88. E é muito interessante porque vai dando
é também um olhar de fora sobre Serralves, ou melhor, também não, é ao contrário, é um olhar de alguém que está fora e que olha para Serralves. E é muito sintomático que a primeira página descreva exatamente o protagonista que vive numa casa modesta, alugada fora de Serralves, enfim, supõe-se que na rua de Serralves, olha para Serralves, para a casa habitada ainda, não é? Olha, quase a deixar de estar habitada, mas habitada ainda, e olha para a casa, no fundo integrando-a de uma forma mais ou menos inconsciente na sua ambição. Ele é um jovem ainda estudante, depois vai para a Guerra Colonial e quando regressa é um promissor jovem advogado e vai procurar construir de uma forma extremamente ambiciosa uma vida de prazer e glória. Claro que isso depois vai se desenvolver ao longo de 3 gerações, essa busca de prazer e glória que não tem grande sucesso, porque eles no fundo perseguem prazer e glória e evidentemente que através de formas digamos, de uma espécie de falsa cultura que não os conduz a ter sucesso, quer no prazer, quer na glória, embora, enfim, o jovem advogado enriqueça, etc. Mas o que é que eu quero salientar? Na primeira página, o que é que ele olha com olhos de desejo? Exatamente a casa de Serralves. E é o jardim, porque é mais ou menos o que ele consegue ver, não é? Portanto, como está fora, é muito rápido o que eu vou agora ler. É logo no segundo ou terceiro período do romance, no primeiro parágrafo, mas no terceiro ou quarto período, diz assim, por acaso não é um dos períodos muito compridos, eu estava a achar logo que era no segundo, porque isto dava direito a ser só um período, não é? Na Agostina, mas não. Estava a admitir que fosse só um, mas não. O protagonista chama-se João Batista Pinheiro e ele olha para a mansão dos Rubim, que é a mansão da família que está em Serralves, que vive na casa. Ele, João Batista, era o caso que o seu modesto albergue, onde vivia agora como inquilino de um alfaiate modesto, tinha de fronte a mansão dos Rubins com o grande parque verde que, na manhã chuvosa, parecia um desiludido tema para uma sinfonia, dessas que são tocadas em recitais de verão para senhoras velhas e que dormem inocentemente com Ravel e Debussy. Isto é logo na primeira página. E depois mais adiante, portanto, ainda neste início do romance, e é este passo que me importa ler, olhou para os muros cor-de-rosa da propriedade dos Rubins, sempre do mesmo ponto de vista, não é? Está na sua casa modesta, olhou para os muros cor-de-rosa da propriedade dos Rubim, que sempre tivera diante do quarto do estudante. Ele agora já veio da guerra, não é? Embora seja só logo na segunda página, mas foi para a Guerra Colonial e veio. Olhou para os muros cor-de-rosa da propriedade dos Rubim, que sempre tivera diante do quarto estudante. Podia ver 2 faces da casa, enorme, ascética e silenciosa, desenhada no estilo Bauhaus, e para cuja decoração tinha contribuído Lalique e outros assim. Estes outros assim é bem da Agostina, não é? E outros assim. A casa era antipática, mas interessava-lhe. Raramente podia ver alguém dos que lá moravam, mas sabia que tivera 2 proprietários. Um banqueiro com as filhas, 2 mulheres muito formosas, que tocavam sofrivelmente violino, ou cello, não tinha ideias seguras a respeito disso. E um titular excêntrico que casara abaixo da sua condição. Temos estas referências e um pouco mais adiante, já, enfim, numa fase mais avançada do romance, ele vai entrar na casa, porque entretanto tem contactos com a família e vai dar um passeio no jardim com Verónica, que é, enfim, a mulher que habita a casa, a mulher do proprietário, e aí eu só quero ler um passozinho muito rápido, que é o momento em que eles passeiam no jardim e há uma referência exatamente às roseiras. Havia grandes roseiras no jardim, mas era difícil colher uma flor. Os espinhos eram como taxas de ferro
Cada pé da roseira tinha uma etiqueta de viveiro. Os chorões derramavam no lago os cabelos verdes e tudo aquilo parecia prestes a cair em decomposição. Se uma branca mão saísse da água, ele não se espantava, porque uma espécie de feitiço o envolvia. Portanto, reparem sempre essa ideia de uma certa estranheza que rodeia aquela casa, e só mesmo mais uma referência, aliás não há muitas mais, só mais uma referência é a casa, os Rubins estão um pouco na casa, viajam pela Europa e num certo momento em que regressam, a Verónica e o Conde Rubim chegaram de viagem. Que se prolongou demais, estavam irreconhecíveis. Isto é interessante. O olhar da Agostina é fantástico a fazer este tipo de coisas. Quando o Conde Rubim e Verónica chegaram de viagem que se prolongou demais, estavam irreconhecíveis. A sociedade recusou-os. João Pinheiro não encontrou o que dizer e, o que é pior, não encontrou o que sentir. Ele estava célebre, era outra pessoa. Achou ridículo o Conde. Ainda ele, o jovem estudante, agora, enfim, advogado de sucesso, ele estava célebre, era outra pessoa. Achou ridículo o Conde, ainda perfeccionista e metido em casacos de cachemira como se fosse uma mortalha de faraó. Parecia o folha de ouro, parecia o folha de ouro a envolvê-lo até aos pés. O rosto estava sulcado por rugas finas, como o papel amachucado, e ele não tinha a menor ideia das realidades do país, das famílias e do modo de viver. Até os lugares pareciam fisicamente ter mudado, e onde era uma praça erguia-se um edifício, e a sua casa fora finalmente adquirida pelo Estado. Estivera muito tempo em venda simulada, para não pagar impostos, mas acabou por recair no património nacional, mercê da sua arquitetura especial e dos materiais empregados. Portanto, a Agostina quer fazer essa referência específica, não é? Então apresenta, digamos, uma relação intrínseca à decadência ou a figura fora de tempo do Conde, com a compra, relacioná-la com a compra, evidentemente, da propriedade pelo Estado. Mas é apenas este arranque. Mas é significativo este arranque porque é, de facto, um objeto de desejo, não é? Portanto, é logo, em Prazer e Glória, é um objeto de desejo que o protagonista acaba por nunca poder concretizar, não é? Portanto, mas é um objeto de desejo e, portanto, é engraçado que apareça logo no começo do romance. Evidentemente, há também, e devo fazer referência a isso muito rapidamente, houve uma peça do Mário Cláudio que não tem exatamente a ver com Serralves, mas que recria também uma certa atmosfera de estranheza parecida com estas atmosferas, quer a Maria Velho da Costa, quer a Agostina. Aliás, eu não disse uma coisa que devia ter dito. O conto da Maria Velho da Costa é dedicado à Agostina e à Sofia, que ela estabelece, enfim, qualquer relação das duas com este espaço. Mas dizia, o Mário Cláudio tem escreveu uma peça de teatro, o Estranho Caso do Trapezista Azul, que também é em torno da decadência de uma família e da disfuncionalidade de uma família da alta burguesia portuense, e ela foi encenada aqui na Casa de Serralves. Eu não sei exatamente em que ano, mas foi encenada aqui. A peça só foi, aliás, apresentada aqui. E eu assisti, eu vi a peça. E, de facto, eu até tinha a minha memória, eu agora estive a folhear o livro, que aliás está muito esgotado, mas estive a folheá-lo, e eu tinha a ideia que a peça se reportava diretamente a Serralves mesmo, à história da casa e à história das famílias que a habitaram, mas não diretamente. Evidentemente que há muitos momentos em que isso nos vem à memória, mas não há uma relação tão direta quanto eu imaginava. E há um trapezista voador
que, portanto, na casa, eu julgo que aquilo, não é julgo, era evidentemente na parte de baixo que estávamos, e o trapezista aparecia da balaustrada. Em certos momentos o trapezista não faz mais do que aparecer, no sentido da introdução exatamente de um elemento perturbador e que se reporta às questões do equilíbrio e desequilíbrio em que todo aquele mundo não se autossustenta, não se mantém, não é? É uma peça interessante e que, bom, pronto, e que tem essa grande particularidade de ter sido encenada aqui, não é? O Mário Cláudio tem também algumas crónicas, eu vou só fazer referência a duas delas. Uma crónica, e a duas porquê? Porque uma é da altura da abertura do parque, portanto, da casa, portanto, da abertura de Serralves, que é de 87. Foi publicada em 87 no jornal do Tempo. E a outra é publicada no Expresso em 2001. E a primeira chama-se A Paixão de Serralves e a segunda chama-se Um País de Serralves. É engraçada esta sinédoque, não é? Portanto, é o país e Serralves, Serralves é o país e o país é Serralves, não é? E eu não vou ler-vos nada de muito particular das crónicas, mas eu queria, de qualquer forma, ler aqui um parágrafozinho dessa primeira crónica. Ele publicava no Tempo, nessa altura, uma coluna chamada Carta do Porto, e uma delas é A Paixão de Serralves, em que ele tece várias considerações, quer dizer, está apaixonado pela ideia do projeto de Serralves, não é? E num certo momento diz assim: definitivo antídoto constitui esta área apaixonante, desde logo contra a singular, nefanda propensão botanicida do médio portuense, que tem vindo a desplumar a urbe de quase todos os seus verdes crescimentos. Desafia-se hoje, pois, o cidadão negligente e o autarca cretino a que, diante dos bosques deslumbrentes que rodeiam o Museu de Arte Moderna, persistam em sua estulta atávica agressividade. É o interminável deleite, todavia, portanto, outro parágrafo, é o interminável deleite, todavia, criado entre as peças da coleção já implantadas e o espaço onde as ramas acenam e se entrecruzam, o céu com elas contrasta na eterna mutabilidade que esta casa de Serralves vem declarar. Para isso, bastante coragem, é patente, se exigiu, a que haverá que somar a determinação do jamais deixar descair tal estrela no charco do tédio, da tristeza, da mediocridade, tudo nativas tentações em permanente espreita. Portanto, ele está preocupado verdadeiramente com o que vai acontecer com o futuro de Serralves. E a verdade é que isto é de 87 e em 2001 ele escreve, e é bastante curto o que vos vou ler, escreve o seguinte: os sonhos de Serralves e outras virtudes inúmeras lhe assistem, extremam-se naquele bosque de Furna com uma lagoa ao fundo, no qual a todo momento se espera assistir ao comércio do longínquo pintor Gauguin com uma caterva de floridas raparigas, febris de langor polinésio. Permanece o museu, para além destas verdades, semelhante a um hiato colossal que demandasse o norte da sua navegação. Tem graça que a Maria Velho da Costa também fala em navio a propósito da casa, e ele aqui fala em iate a propósito do museu, não é? Como se houvesse uma espécie de um navio no meio do parque. Bom, só para terminar, diria que não encontrei quase nada na poesia contemporânea, e procurei até bastante também em portuenses, desde o Barreto Guimarães, passando pela Ana Luísa Amaral, indo ao Graça Moura, em gerações até diferentes. Não encontrei grande coisa, mas
Por acaso estou-me a lembrar agora que devia ter folheado alguns livros de poesia do Duarte Mangas, que é um poeta portuense, que desde muito cedo se interessou por uma ecopoesia e talvez ele até tenha alguma coisa, e só agora é que me ocorreu. Mas apercebi-me que está para ser publicado, apercebi-me porque falei com ele naturalmente, está para ser publicado um livro, nem sei se já foi, porque eu tive acesso ao miolo do livro, mas penso que ainda não está publicado. Um livro de uma dupla de um fotógrafo que foi voluntário aqui em Serralves durante muitos anos, eu não conheço, chama-se António J. Gonçalves, e que estão a preparar, ou já está publicado, não apurei isso, mas parece que não está ainda publicado, um livro de cerca de 100 páginas, que tem cerca de 100 fotografias, ou 80 e tal fotografias, das quais a maior parte delas são de Serralves, e são acompanhadas por um poema de Jorge Velhote, que é um poeta daqui do Porto, que tem uma obra vasta. Portanto, a poesia é do Jorge Velhote e as imagens são do António J. Gonçalves. Chama-se A Duas Mãos e, como digo, tem cerca de 100 páginas. Vou ler-vos só um poema que acompanha esta imagem, e escolhi esta porque tem o dentro e o fora, não é? Esta, não é? E o Jorge Velhote diz assim: não sei em que língua repartir o que a luz dissemina, enquanto observo há um manancial de segredos que se expõem nos lugares vazios. É a lentidão da eternidade que conduz tudo à perfeição, e para existir será inevitável que na espessura da obscuridade um estame de silêncio encontre o seu refúgio. Então alguém entrou invisível na melancolia, subitamente, para dar a ver como é possível enlouquecer, interminável, sem sentido ou pranto. E faço-vos notar, com este poemazinho escrito agora, ou porque eu não sei se foi escrito este ano, mas quer dizer, escrito recentemente, remete para não sei quantas enfim, palavras, ideias, imagens que têm a ver com aquelas atmosferas a que fizemos referência nos vários contos, no conto da Velha da Costa, no romance da Agostina, não é? Portanto, é engraçado porque, quer dizer, o silêncio, o vazio, a melancolia, e aqui não é a velha casa de Serralves, é o museu, não é? Portanto, graças a esse facto, mas voltam aqui, de facto, algumas dessas metáforas, se quisermos, que Serralves comporta e que, digamos, alimenta a imaginação de criadores tão diversos quanto este a que fiz referência, com formas, de forma próxima, não é? E é um pouco isto o que trazia para dizer, e surpreende-me de facto que não seja assim óbvio que haja mais criadores contemporâneos, particularmente do campo da poesia, e eu até até tive cuidado de falar com pessoas que conhecem muito melhor a poesia contemporânea do que eu, e nenhuma me se lembrou assim de repente, este texto, seguramente, não é? Mas é um pouco surpreendente que não. Claro que há textos sobre pinturas que foram vistas em Serralves. Por exemplo, o Barreto Guimarães tem mais do que um. E outros, e provavelmente o Bernardo Pinto Almeida também, não é? Mas, digamos, sobre a atmosfera de Serralves, o parque, na verdade não encontrei. Mas também foi uma pesquisa breve, não é? Naturalmente.